Fala pessoal, professor Ariel Costa, professor de Geografia, mas hoje estaremos trabalhando estudos amazônicos com turmas do 9º ano, ok? Então não esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu likezinho lá, ok pessoal? Hoje nós temos um assunto muito importante, assim como os outros também, tá? Um assunto muito interessante da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o PIN, a construção das rodovias e a transformação socioespacial da Amazônia. Tá? Então esse projeto do governo federal, na aula de hoje iremos falar sobre a implantação das rodovias, a construção das rodovias, como que sucedeu, qual era o objetivo e a transformação socioespacial da Amazônia. Tá? Então vamos lá. A Amazônia, durante muito tempo, teve a forma de organização social do espaço baseada em rios. Quer dizer o quê? Por muito tempo, a região amazônica, para poder entrar nela, para poder vender os seus produtos, só era através de rios, das várzeas ou da floresta, e na floresta. Tá? Então não existiam as rodovias. Então o objetivo das estradas serem planejadas era para servirem como corredores do desenvolvimento para a Amazônia. Então o objetivo era esse. Vamos construir as rodovias para elas servirem como corredores do desenvolvimento. Então os rios eram vias de transporte para produtos gerados pelo extrativismo, tudo que era extraído da floresta, madeiras, a seringa na época, frutos, tudo que era extraído da floresta, como especiarias, borracha, né? A castanha do Pará, que hoje mudou para a castanha do Brasil, para mim vai ser castanha do Pará. Então, no ano de 1960, um novo modelo foi criado pelo governo federal. As estradas construídas em terra firme permitiriam que a circulação de gados, circulação de minerais e a circulação de madeiras, tá? Para outras regiões e para o mundo. Como eu falei anteriormente, isso só era feito através dos rios. Mas a partir do momento da construção das rodovias, tudo isso também poderia ser transportado através das estradas e rodovias. Então veja bem, pessoal. Tem uma imagem aqui, tá, da BR-230, que eu escolhi para mostrar para vocês. BR-230, nossa querida e linda Transamazônica, que nem sempre é assim, ó. Isso aqui é só no período do verão, quando tá raspadinho, ok? E aqui a BR-319, essa BR que liga Porto Velho a Manaus. E aqui nós temos a BR-163, a BR-163 que liga Cuiabá, no Mato Grosso, até Santarém, aqui no estado do Pará. Tá? São essas três rodovias que foram criadas para o desenvolvimento na região amazônica. Então vamos começar pela BR-230, que é a nossa querida Salve Salve Transamazônica. Ela foi inaugurada no ano de 1972 pelo presidente Médici. Tá? O projeto original traçava saindo da Paraíba, lá no Nordeste, passando pelo Maranhão, passava pelo Tocantins, Pará e Amazonas. Então ela terminava onde, professor? Terminava em Boqueirão da Esperança, que fica na fronteira do Acre com o Peru. Eu vou mostrar no mapa para vocês terem uma noção do tamanho dessa rodovia. Então qual era o objetivo, professor? O objetivo era ligar todo o país e chegar aos portos do Oceano Pacífico num percurso de 8.100 quilômetros. Ele queria ligar o Oceano Atlântico, que fica ali na costa do Nordeste, tá? Até o Oceano Pacífico, que fica na fronteira com Boqueirão da Esperança, lá na fronteira do Acre com o Peru. Também era colonizar toda a Amazônia e garantir soberania nacional. Naquele período existia, tá, uma briga entre os países europeus que queriam tomar a Amazônia e o governo tinha medo. Então, era garantir a soberania nacional, povoar, encher de gente aqui durante esse percurso da rodovia Transamazônica. Então, veja aqui, pessoal, nesse mapa. Começa aqui, tá? No Nordeste, na Paraíba, atravessa o estado do Maranhão, atravessa o Tocantins, aí atravessa o Pará inteiro,
tá? Inclusive aqui onde nós estamos, Altamira, e atravessa o estado do Amazonas e vai parar muito longe, tá? Então o objetivo era ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Esse era o objetivo, um dos objetivos, assim como povoar toda essa região aqui, ó, de fora a fora do país, de lado a lado. Vamos povoar aqui a região amazônica todinha, tá? Esse era um dos objetivos do governo. Aqui a Transamazônica, para quem viaja no período de chuva, tá? Isso aqui é uma cena comum que a gente vê no período de chuva. Deu uma chuvinha e vem os atoleiros, não passa carro de jeito nenhum. Quando passa tem que ser puxado de trator, porque atola mesmo, tudo liso, tá? Uma grande realidade, uma triste realidade da nossa Transamazônica. Então veja bem, o plano previa a implantação de agrovilas, agrópolis e rurópolis, tá? O plano do governo no trajeto aqui da rodovia Transamazônica. Então na agrovila tinha que ter um conjunto de lotes com casas construídas em uma área de 100 hectares, mas era obrigatório ter uma escola de ensino fundamental, isso na agrovila, tá? Uma igreja ecumênica para todas as religiões e um posto médico. Já na agrópolis, tá? Era uma reunião de agrovilas, que significa reunião de agrovilas, onde haveria, além desses que tinha na agrovila, na agrópolis tinha que ter também serviços bancários, correios e escola de ensino médio, tá? Então já era uma hierarquia maior do que a agrovila. Aí tinha a rurópolis, que era o conjunto de agrópolis, que por sua vez era chamado de rurópolis. Vou mostrar uma imagem para vocês entenderem melhor, tá? Então aqui seria a agrovila. Nessa outra imagem nós temos a agrópolis, tá? Foi criado apenas uma agrópole no percurso da rodovia Transamazônica, que hoje é chamada cidade de Brasil Novo. Então essa imagem, tá, é de 11 de janeiro de 1971, quando foi implantada a primeira agrópole. Observem as casas todas parecidas, aquelas casas de madeiras construídas pelo INCRA. Até hoje existem casas desse jeito aqui, as mesmas casas daquele período ainda existe hoje, construída em Brasil Novo, tá? E aqui nós temos Rurópolis. A única Rurópolis levou o nome da cidade de Rurópolis hoje, que fica ali no trevo entre Santarém e Itaituba, tá? A única Rurópolis levou o nome da própria cidade. Então vamos para a rodovia Cuiabá-Santarém na BR-163. Essa rodovia desempenhou importante papel na ocupação da Amazônia também, tá? Pois foi um vetor de atração de pessoas vindo das regiões sul e sudeste do Brasil. Principalmente para o trecho que fica ali do Mato Grosso, vem muita gente do sul e do sudeste, aonde investiram pesado no agronegócio daquela região. No entorno foram instaladas as frentes de colonização e ocupação econômica. Os impactos sociais são a estrutura fundiária, a consequência da má distribuição de terra. Morreu gente demais aqui, ó, tá? Por brigas, por causa de terras. A atividade econômica é direcionada à produção agrícola do tipo empresarial chamado de agronegócio, que é a soja, o milho, o arroz, o algodão, além da pecuária e da exploração da madeira. Quem viaja ali na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, você passa horas e horas olhando de um lado e outro soja. Depois muda, vem o milho, olha de um lado e outro só milho. Depois o algodão, tá? Então é um local do agronegócio ali que foi implantado e existe um desenvolvimento absurdo, tá? Muito grande, muito lindo de se ver ali a questão do agronegócio. Então nesse mapa você observa aqui a BR-163, que começa em Santarém, aqui no estado do Pará, tá? Atravessa parte do estado do Pará e quase todo o estado do Mato Grosso até Cuiabá. Cuiabá ficou zero, tá? 0 km, fica num posto ali bem em frente ao aeroporto de Várzea Grande. Então veja bem, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, tá? A diferença entre essas duas cidades, uma no Pará e a outra no Mato Grosso. Então essa cidade é chamada de Trairão, município de Trairão. Ela foi implantada no ano de 1972. Até hoje ela está desse jeitinho aqui, ó, tá? E aqui nós temos outra cidade que fica no estado do Mato Grosso, chamada Sinop, tá? Que uns consideram como a capital do Nortão. Então Sinop,
ela passou a existir 2 anos depois do Trairão. Agora observe a diferença de Sinop para o Trairão, tá? Sinop aqui é onde fica o centro do agronegócio, das grandes indústrias ali do estado do Mato Grosso, da soja, algodão, do milho. Existem muitas fábricas e muitas indústrias nessa cidade, tá? Por isso você vê essa diferença, tá? Dessas duas cidades. Uma desenvolveu bastante, a outra quase não desenvolveu nada. Então vamos para a rodovia Porto Velho, que liga Manaus a Porto Velho, que é a BR-319. Ela foi construída no ano de 72 e 73, também chamada de Manaus-Porto Velho, com apenas 877 km de extensão. Observe que a Transamazônica dá mais de 8.100 km. E a BR que liga Manaus a Porto Velho, apenas 877 km. Ao contrário da Transamazônica, Cuiabá-Santarém, essa rodovia recebeu prioridade de sua pavimentação. O governo deu prioridade para elas, tá? Para essa rodovia, ligando Porto Velho a Manaus, porque ele acreditava que já havia investido na região aqui do Pará, região do Mato Grosso. Então o motivo, acordo entre o governo federal e o governo do Amazonas, devido para ter sido beneficiado com o Sudã, e a pavimentação da Belém-Brasília. Ele falou assim, não, eu já investi na Sudã, tá? Que é um projeto muito grande ali na região do Pará, e também já investi na Belém-Brasília. Então vou investir primeiro na BR-316, depois que eu vou fazer a Transamazônica e depois a BR-163. Tá? Ele havia também investido na construção da hidrelétrica de Tucuruí. Então era hora de favorecer o Amazonas. Tá? Após a construção da BR, o tráfego não foi intensificado assim como eles esperavam. Achavam que ia crescer, que ia ter muito movimento. Tá? Então, um dos motivos foi porque o povo preferia usar os rios como meio de escoamento dos seus produtos. Então, a rodovia que foi criada não teve aquela abrangência, assim como teve a BR-163, como tem até hoje a BR-163 e a rodovia Transamazônica. Então, veja bem, como eu falei, o escoamento da produção industrial de Manaus é realizado pelos rios e por aviões. Por quê? Pelos rios, ali em Manaus existe o Rio Amazonas, Rio Negro, são grandes rios. Tá? Então esses rios vêm grandes embarcações de fora. E essas embarcações levam uma quantidade enorme de produtos que através das estradas não conseguiriam levar de uma vez só. Tá? A migração da população na década de 70 e 80 em direção a Rondônia. O povo saiu tudo para Rondônia nesse período, nessa década. Tá? Então deixaram de investir. As precárias condições das estradas dificultaram para o norte da região. Então foi outro problema. Embora a construção da rodovia tenha causado impactos ambientais, ainda foram menores que os impactos da BR-163 e da BR-230. Tá? Na aula anterior expliquei para vocês os impactos que essas rodovias causaram para a sua construção. Mas a BR-319 foi a que causou menos impactos, tá? Talvez porque seja menor também, dava apenas 877 km. A BR-163 dá mais quase 2.000 km no seu percurso. E a BR-230, que é a Transamazônica, 8.100 km. Então, é uma diferença muito grande. Então, tem aqui a imagem da BR-319, tá? Que liga Manaus a Porto Velho. Tá? Apenas esse percurso aqui, ó, que ela faz. Aqui tem a imagem de Manaus, tá? Que é uma das maiores capitais da região amazônica. Porto Velho, que é a capital de Rondônia, tá? E chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Na próxima aula iremos continuar provavelmente com esse assunto. E fiquem com Deus e até a próxima aula.